O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. No café onde costumo ir, peço o dobro da dose de manteiga normal no pão. A ideia é ficar uma camada uniforme como uma fatia de queijo. É um prazer imenso e diário. As manhãs são melhores por causa do pão com manteiga. E tem que ser com manteiga, só manteiga. Há certos dias em que um pão com manteiga e um café podem ser a única razão para nos levantarmos. Sucede que acaba de ser conhecido um estudo que nos instiga a ficarmos na cama. Concluiu o seguinte: quem consome manteiga tem 15% de possibilidades de morrer de forma prematura de uma doença cardiovascular ou de cancro. Publicado em março na revista JAMA Internal Medicine, é coisa séria. Incluiu 200 mil pessoas ao longo de 30 anos e envolveu o MIT e Harvard. Uma das sugestões dos investigadores é que troquemos a manteiga por óleos vegetais. Qualquer óleo vegetal, mas sobretudo o azeite insaturado, é preferível à manteiga, gordura animal saturada. O que é surpreendente é a magnitude da associação que encontramos. Vimos uma diminuição em 17% no risco de morte quando projetámos a troca de manteiga por óleos vegetais na dieta diária. Comentou, a propósito, o autor do estudo. A questão é, e agora? Como acabar com um prazer tão grande como o da manteiga? Um prazer tão antigo? Quando era miúdo, a minha avó fazia torradas naquelas torradeiras de ferro espalmadas sobre o lume, dezenas delas para os netos. Só parávamos de pôr manteiga quando a fatia se ensopava até dobrar. Mais tarde, apareceram os papos secos, 3, 4, todas as manhãs. Os papos secos foram feitos para serem comidos com manteiga quando ainda estão estaladiços, cedo de manhã. Já maduro, tornei-me fã do pão de massa-mãe, das baguetes, dos pães chaloios. Só ao fim de semana posso mudar a emenda do pão com manteiga e introduzir ovos mexidos. Mas também os ovos mexidos levam manteiga. Cá em casa, há discussões sobre a quantidade de manteiga nos ovos e sobre substituir por azeite. Eu bebo azeite, mas não o uso nos ovos mexidos. Uma colher de sopa de manteiga para 3 ovos é a minha bitola. Fora pão e ovos, todavia, consigo evitar manteiga em quase tudo, à exceção do arroz de amêijoas e corvina, e do bife na frigideira, e da sopa de couve-flor, e das tostas mistas, por dentro e por fora, e dos croissants. Já estava a esquecer o tal estudo, porventura mais um para ser desmentido em breve, quando ouvi na rádio uma nutricionista falar no tema. Depois de dizer da manteiga o que Putin não disse de Zelensky, atirou, e cito de memória: já sabem que eu não sou radical. Não digo para pararem de comer manteiga, começou por explicar, mas depois rematou: podem comer manteiga ao domingo, por exemplo. Ao domingo. Um pão com manteiga ao domingo. E no resto da semana, nas outras 6 manhãs? A nutricionista, profissional competente, esforçou-se por dar soluções. Pão com hummus, pão com abacate, pão com azeite. Nisto, fui fazer análises. As análises estavam bem, com uma nota curiosa. O colesterol mau estava acima dos 230, ou seja, altinho. Mas o colesterol bom também estava forte, ainda que menos forte. Pensei logo: o colesterol mau vem da manteiga, o bom vem do azeite. A solução para equilibrar os níveis pareceu-me então evidente: manter o consumo de manteiga, aumentar o consumo de azeite. Este podcast tem a sonoplastia e genérico original de João Luís Amorim, capa de Tiago Pereira Santos, com fotografia de Matilde Fieschi. A coordenação é de Joana Beleza e a direção é de João Vieira Pereira. Eu sou o Ricardo Fellner e este foi mais um episódio do Homem que Comia Tudo. Subscreva este podcast na sua app preferida ou nos sites do Expresso, SIC Notícias e SIC. Se tiver sugestões ou ideias que queira partilhar com a equipa de podcasts, envie um e-mail para podcasts@empresa.pt. E já sabem, há mais comida para além de bife com batatas fritas, mas bife com batatas fritas é muito bom.
O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.